Este vídeo narra respeitosamente a história da Bíblia como um texto sagrado central para a fé cristã. Foi criado para fins educacionais, devocionais e inspiradores, com reverência às Escrituras e respeito por todos os espectadores, independentemente de sua origem. Eventos históricos e teológicos são apresentados fielmente, sem sensacionalismo ou desrespeito. A Bíblia começa com uma declaração que abala os fundamentos da existência. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Antes que as galáxias girassem, antes que o tempo marcasse seu primeiro segundo, Deus era eterno, infinito, sem começo nem fim. Ele não faz parte da criação, ele é a fonte dela. Esta única verdade prepara o cenário para tudo que você está prestes a ouvir. Uma história que se estende por milênios, entrelaçando promessas e profecias em um único plano divino. Ao abrir a narrativa, imagine a vastidão do nada, não o vazio como conhecemos, mas um estado sem matéria, sem luz, sem espaço. Nesse vazio, uma voz de autoridade absoluta falou: haja luz. Em um instante, a iluminação rompeu a escuridão. Planetas, estrelas e galáxias romperam em existência ao comando do Criador. Não se tratava de caos, era deliberado, preciso e cheio de propósito. A terra tomou forma, as águas se juntaram, os continentes ergueram e a vida emergiu a palavra de Deus. Em uma demonstração de tirar o fôlego de poder e intimidade, ele formou a humanidade. Do pó, ele moldou um homem e soprou nele o sopro da vida. A primeira batida do coração ecoou sob o olhar do céu. Deus o chamou de Adão e o colocou em um paraíso chamado Éden. Logo, ele criou Eva, uma companheira, declarando: não é bom que o homem esteja só. Esse ato revelou não apenas o poder criativo de Deus, mas também o seu amor. A humanidade foi criada para refletir a sua imagem. Isso é mais do que história, é a cena inicial de um drama divino. Neste vídeo, você percorrerá cada capítulo da grande narrativa bíblica, desde este início perfeito até a rebelião da humanidade, passando por provações, reis, profetas e promessas, até chegarmos ao momento culminante em que o próprio Deus entra na história na pessoa de Jesus Cristo. Você verá a redenção se desenrolar e vislumbrará a vitória final predita em Apocalipse. Ao final, esta história não apenas o informará, mas transformará a maneira como você vê a vida, a eternidade e o seu lugar no plano de Deus. O cenário está montado. A criação é perfeita, mas o paraíso é frágil. A perfeição o cercava. O Éden não era apenas um jardim. Era um santuário criado pelo próprio Deus, repleto de rios que brilhavam sob a luz celestial e árvores carregadas de frutos de todos os tipos. Adão e Eva viviam em harmonia com a criação, caminhando na presença do seu Criador. Eles não conheciam medo, nem vergonha, nem morte, apenas paz. No entanto, mesmo neste paraíso, Deus estabeleceu um limite. Uma única árvore que lhes foi ordenada não tocar, um lembrete de que verdadeiro amor exige confiança e obediência. Mas nas sombras espreitava uma adversária astuta, a serpente, cujos sussurros carregavam engano. Deus realmente disse: a semente da dúvida estava plantada. O olhar de Eva permaneceu no fruto proibido. Sua beleza era inegável, mas seu verdadeiro perigo era espiritual. A mentira da serpente era ousada: vocês não morrerão, vocês serão como Deus. O desejo começou a se tornar mais forte do que a confiança. Eva estendeu a mão, pegou o fruto e mordeu a mentira. Ela o entregou a Adão, e ele também se juntou à rebelião. Naquele momento, uma mudança sísmica ecoou pela criação. A inocência se estilhaçou, a vergonha perfurou seus corações, e eles perceberam sua nudez. O que antes era puro agora carregava o peso da culpa. Eles tentaram se cobrir com folhas, mas nenhuma cobertura que eles mesmos fizeram conseguiu escondê-los de Deus. Quando a presença de Deus veio caminhando na brisa do dia, o som antes alegre agora os enchia de medo. Onde você está? Ele chamou, não por ignorância, mas por tristeza. Adão e Eva se esconderam, tremendo, mas nenhum esconderijo poderia protegê-los das consequências. Deus pronunciou julgamento, dor, trabalho, mortalidade entraram no mundo. A serpente foi amaldiçoada a rastejar, e a inimizade foi colocada entre ela e a descendência da mulher. A humanidade foi exilada do paraíso, e os portões do Éden se fecharam com uma espada flamejante. No entanto, mesmo neste momento mais sombrio, a esperança brilhava. Deus prometeu que um dia um Salvador viria, um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Esta primeira profecia, conhecida como proto-evangelho, tornou-se um farol de redenção, sussurrado através das gerações. A queda não é meramente uma história de desobediência, é a razão pela qual a humanidade anseia por restauração. Ela explica por que o mundo está partido, porque os corações anseiam por algo maior, e prepara o cenário para toda a narrativa bíblica,
Um Deus que não abandonará a sua criação, mas a buscará com amor implacável. O exílio começa. A sombra e o pecado se espalha, mas o plano de redenção de Deus já está em andamento. A vida além do Éden era dura. O mundo antes perfeito agora era marcado por trabalho e luta. A terra, antes generosa, produzia colheitas com suor e dor. Adão e Eva carregaram esse fardo a formarem uma família, carregando o peso de sua escolha. Seus filhos, Caim e Abel, cresceram sob a sombra dos portões fechados do Éden. Um lembrete diário de que o relacionamento da humanidade com Deus havia sido rompido. Caim, o primogênito, lavrou a terra, cuidando dos campos com mãos calejadas, enquanto Abel se tornou pastor, guiando seu rebanho por planícies verdejantes. Ambos sabiam da importância de honrar a Deus, mas seus corações foram revelados em suas ofertas. Abel, com profunda reverência, trouxe os primogênitos de seu rebanho, o melhor que possuía. Caim trouxe algumas de suas colheitas, mas seu sacrifício carecia da mesma devoção. Deus, que vê além das aparências, aceitou a oferta de Abel, mas não a de Caim. Essa resposta divina perfurou o coração de Caim com amargura. O ciúme cresceu como uma nuvem de tempestade, obscurecendo seus pensamentos. Deus, em sua misericórdia, falou a Caim: "Por que você está airado? O pecado está à sua porta. Ele deseja tê-lo, mas você deve dominá-lo." Essas palavras foram ao mesmo tempo um aviso e um convite, uma chance para Caim voltar atrás, para dominar o pecado que ameaçava consumi-lo. Mas o coração de Caim endureceu. Ele atraiu Abel para o campo sob a proteção da manhã, e ali, no silêncio, a raiva transbordou. Em um único ato, irmão se voltou contra irmão, e a terra ficou manchada com sangue inocente. A vida de Abel foi silenciada, mas sua fé ainda falava. Então veio a voz de Deus, trovejando com tristeza e justiça: "Onde está seu irmão Abel?" A resposta evasiva de Caim: "Sou eu o guarda do meu irmão." Ecoou pela história, expondo a insensibilidade do pecado. Deus declarou: "O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra." O julgamento caiu. Caim foi amaldiçoado a vagar pela terra, marcado por sua culpa, mas protegido pela misericórdia de Deus, um lembrete vivo do custo devastador do pecado. Este momento foi mais do que o primeiro assassinato. Foi uma revelação da natureza decaída da humanidade. A imagem perfeita de Deus, agora distorcida pela rebelião, derramou sangue no próprio solo destinado a sustentar a vida. No entanto, mesmo aqui, o caráter de Deus é revelado. Ele julga o pecado, mas mostra graça, poupando a vida de Caim, dando tempo para o arrependimento. A história de Caim e Abel é um espelho que nos faz refletir. Ela nos alerta sobre a inveja, a raiva descontrolada e o perigo de deixar o pecado nos dominar. Mas também prenuncia uma verdade maior. Um dia, o sangue de outro homem clamaria da terra, não por vingança, mas por perdão. A voz de Abel ainda nos chama à justiça, enquanto o sangue de Cristo proclama a redenção. Desse campo de tragédia, a história da humanidade avança. O pecado se espalha, mas a promessa de salvação de Deus brilha mais forte que a escuridão. Gerações se passaram e a humanidade se multiplicou. Mas, à medida que as pessoas se espalhavam pela terra, a corrupção também se multiplicou. A beleza da criação foi ofuscada pela violência, ganância e rebelião. As Escrituras nos dizem que toda a inclinação dos pensamentos do coração humano era somente má em todo o tempo. O mundo, destinado a refletir a bondade de seu Criador, havia se tornado um espelho do caos. Deus, em sua santidade, olhou para essa corrupção com tristeza. Os próprios seres que ele havia formado à sua imagem haviam enchido a terra de injustiça. No entanto, em meio à maldade universal, um homem se destacou: Noé, descrito como justo e irrepreensível, que andava fielmente com Deus. Essa distinção não se deu porque Noé era perfeito, mas porque ele escolheu a fé e a obediência quando o mundo ao seu redor havia abandonado ambas. Deus falou a Noé com um aviso e uma missão: "Darei fim a todos os homens, pois a terra está cheia de violência por causa deles. Faze para ti uma arca." Essas palavras foram impressionantes, mas a resposta de Noé foi simples: obediência. Ele começou a tarefa monumental de construir um enorme vaso de madeira, um símbolo tanto de julgamento quanto de salvação. Ano após ano, Noé trabalhava arduamente, seu martelo batendo na madeira enquanto seus vizinhos zombavam dele. Eles nunca tinham visto um dilúvio como o que ele descreveu. A chuva era estranha à imaginação deles. Mas a obediência inabalável de Noé pregou um sermão mais alto do que palavras. Cada tábua e cada fenda coberta de piche era uma declaração de que a justiça de Deus era real e sua misericórdia se estendia àqueles dispostos a confiar nele. Quando a arca ficou pronta, os animais chegaram aos pares, guiados não por mãos humanas, mas pelo poder invisível de Deus. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas entraram na arca. Então a porta,
maciça e pesada, foi fechada pela mão do próprio Deus. O silêncio se instalou. Então veio a primeira gota de chuva, e logo os céus se abriram. Fontes do abismo irromperam, torrentes caíram do alto. O que antes era zombaria transformou-se em terror quando as águas engoliram a terra. Dentro da arca, a segurança reinava, mas não sem medo. O rende da madeira, o rugido da água e os gritos de um mundo lá fora perecendo lembraram a família de Noé da gravidade da santidade de Deus. No entanto, Deus foi fiel. Por 40 dias e 40 noites, a arca flutuou sobre as águas do julgamento, carregando dentro de si a semente de um novo começo. Finalmente, a chuva cessou. As águas recuaram e a arca pousou no Monte Ararat. Noé soltou uma pomba. Em seu segundo retorno, ela carregava uma folha de oliveira, um símbolo de esperança. Amando de Deus, Noé e sua família pisaram em terra seca, os primeiros a testemunhar uma terra purificada. Lá, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios de gratidão. Então, Deus fez uma aliança, uma promessa vinculativa à humanidade e a todos os seres vivos. Nunca mais destruiria a terra por um dilúvio. Como sinal, ele colocou um arco-íris no céu, um arco de luz de tirar o fôlego que se estende pelos céus, um lembrete de sua misericórdia, mesmo em julgamento. Esta história não é simplesmente sobre ira, é sobre redenção. O dilúvio revela a gravidade do pecado, mas também o coração de Deus, um Deus que provê um caminho de escape, que preserva a vida, que faz alianças com sua criação. A própria arca pronuncia a salvação definitiva oferecida por Cristo. Assim como Noé e sua família foram salvos ao entrar na arca, a humanidade é convidada a entrar em Cristo para se proteger do julgamento do pecado. As águas recuam, uma aliança é selada e a história da busca de Deus por sua criação continua, levando promessa adiante através das gerações. A terra começou a se repovoar após o dilúvio, e a história da humanidade avançou. Os descendentes de Noé se espalharam pela terra, carregando consigo a memória do julgamento e o sinal da aliança de Deus, o arco-íris. Mas mesmo com a multiplicação das famílias, a semente do orgulho cresceu novamente. Gerações se passaram e, em vez de encher a terra em humilde obediência à ordem de Deus, as pessoas se estabeleceram em uma vasta planície chamada Sinar. Foi ali que a ambição humana atingiu um clímax perigoso. Vamos construir uma cidade e uma torre que chegue aos céus, declararam, com as vozes cheias de determinação. Isso não era apenas arquitetura, era rebelião disfarçada de progresso. A torre era um monumento à glória humana, uma declaração de independência do Deus que os havia poupado. O canteiro de obras tornou-se um centro de unidade, mas era uma unidade enraizada no orgulho. Milhares trabalhavam dia e noite, moldando tijolos e empilhando-os em direção ao céu. Quanto mais alto a torre subia, mais seus corações se afastavam de Deus. Eles buscavam fazer um nome para si mesmos, um forte contraste com o desejo de Deus de que seu nome fosse exaltado sobre toda a terra. Do céu, o Criador observava, não com medo das realizações humanas, mas com pesar pela arrogância deles. Se é isso que eles fazem como um só povo, com uma só língua, disse ele, nada do que planejam lhes será impossível. A rebelião unida da humanidade não foi uma demonstração de força, mas de cegueira espiritual, uma recusa em depender de Deus. Então veio a intervenção divina. Sem uma única tempestade ou terremoto, Deus desmantelou seus planos, não destruindo a torre, mas atingindo o cerne de sua unidade, sua língua. De repente, os trabalhadores não conseguiam mais se entender. Os comandos se transformaram em confusão. O trabalho em equipe se dissolveu no caos. Amigos, vizinhos e familiares se viram falando línguas completamente diferentes. A construção foi interrompida enquanto a perplexidade se espalhava como fogo. Os outrora orgulhosos construtores abandonaram a torre, espalhando-se pela face da terra. O que começara como um monumento à grandeza humana tornou-se um testemunho da soberania de Deus. Chamaram o lugar de Babel, que significa confusão, um lembrete duradouro de que nenhum reino construído em desafio a Deus pode subsistir. No entanto, mesmo neste ato de julgamento, a graça estava presente. Ao dispersar a humanidade, Deus impediu que se unissem no mal, protegendo as gerações futuras das consequências devastadoras de uma rebelião desenfreada. Babel não foi o fim do plano de Deus, era parte de uma história maior, uma preparação para sua promessa futura de reunir as nações, não por ambição humana, mas pela redenção de Cristo. Séculos depois, no Pentecostes, a própria confusão de línguas que começara em Babel seria revertida por um momento, quando o Espírito Santo capacitou os discípulos a falarem línguas compreendidas por todas as nações presentes. O propósito de Deus sempre foi trazer unidade, mas a verdadeira unidade viria somente sob seu reinado. Da confusão surgiu a clareza. Somente Deus é soberano. O orgulho humano dispersa, mas sua graça reúne.
O cenário está pronto para um novo capítulo em seu plano. Um capítulo que começa com um único homem escolhido para abençoar todas as nações. Após a dispersão de Babel, o mundo era um mosaico de nações e línguas. As pessoas se espalharam por vales e montanhas, construindo cidades e culturas, mas seus corações permaneceram distantes do Criador. Em meio a essa escuridão espiritual, Deus escolheu um homem por meio de quem ele iniciaria um plano de redenção que um dia alcançaria todos os cantos da terra. Esse homem era Abrão, mais tarde conhecido como Abraão. A história de Abrão não começa com poder ou prestígio, mas com fé simples. Vivendo em Ur dos Caldeus, uma cidade rica e adorada por ídolos, Abrão era cercado por templos e deuses de pedra. No entanto, nesse ambiente de confusão espiritual, a voz do único Deus verdadeiro irrompeu, clara e imponente. Deixa a tua terra, o teu povo e a casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei, e todos os povos da terra serão abençoados por meio de ti. Este momento mudou a trajetória da história. Deus não estava apenas chamando Abrão para se mudar. Ele o estava chamando para uma aliança, um relacionamento sagrado e vinculativo que transformaria o futuro da humanidade. Abrão não tinha mapa, nem projeto, apenas uma promessa. Mesmo assim, ele obedeceu. Ele fez as malas com sua família, deixou tudo que lhe era familiar e caminhou rumo ao desconhecido, guiado apenas pela confiança na palavra de Deus. À medida que Abrão viajava, Deus se revelava mais plenamente. Em Canaã, sob as estrelas, o Senhor repetiu sua promessa. Olha para o céu e conta as estrelas. Se é que podes contá-las, assim será a tua descendência. Naquele momento, Abrão creu em Deus, e as Escrituras declaram que sua fé lhe foi atribuída como justiça. Isso marcou o início de um povo da aliança, uma nação escolhida, separada não por privilégios, mas por um propósito, levar a luz de Deus ao mundo. Mas a promessa de Deus não foi isenta de provações. Abrão e sua esposa Sarai esperaram anos pelo filho que Deus havia prometido. Sua paciência vacilou. Por meio do esforço humano, Ismael nasceu. No entanto, mesmo com seus erros, a fidelidade de Deus nunca vacilou. Em seu tempo perfeito, Sarai, renomeada Sara, concebeu e deu à luz Isaque, o filho da promessa. O impossível se tornou realidade, um lembrete de que a aliança de Deus não se baseia na força humana, mas no poder divino. A vida de Abraão tornou-se um padrão de confiança e obediência. Quando Deus lhe pediu que sacrificasse Isaque, a fé de Abraão foi testada ao limite. No Monte Moriá, com mãos trêmulas, ele se preparou para obedecer, crendo que Deus poderia até mesmo ressuscitar seu filho dos mortos, se necessário. No momento final, Deus interveio, providenciando um carneiro como substituto, prenunciando o sacrifício supremo de Cristo. A aliança que Deus fez com Abraão foi revolucionária. Ele prometeu terra, descendentes e bênçãos, mas, acima de tudo, prometeu redenção. Por meio da linhagem de Abraão, viria o Messias, o Salvador que traria salvação a todas as nações. A fé do patriarca tornou-se o fundamento sobre o qual toda a história das Escrituras se baseia. A jornada de Abraão nos lembra que a fé muitas vezes significa adentrar o desconhecido, confiar nas promessas de Deus quando as circunstâncias parecem impossíveis. Sua vida é uma declaração de que o plano de Deus para a humanidade não é reacionário, mas intencional, desdobrando-se através das gerações com precisão e graça. Da obediência de um único homem, uma nação surgiria, e dessa nação viria aquele que abençoaria todas as tribos e línguas. A aliança foi posta em ação, e a história de Deus caminha para seu maior cumprimento. Gerações depois de Abraão, a promessa da aliança de Deus fluiu através de Isaque e Jacó, moldando uma família em crescimento destinada a se tornar uma nação. Entre os 12 filhos de Jacó, um surgiria como figura central, José, um jovem cuja jornada revelou a mão invisível de Deus orquestrando a redenção por meio do sofrimento. A história de José começa com sonhos, visões de feixes de grãos curvando-se e estrelas o orando. Embora Deus estivesse falando sobre o futuro de José, esses sonhos despertaram ciúmes entre seus irmãos. A tensão cresceu até que a inveja os consumiu. Em um chocante ato de traição, eles despiram José de sua túnica colorida, um presente de seu pai que simbolizava favor, e o venderam como escravo, enviando para longe de casa, para o Egito. Eles mergulharam sua túnica em sangue e enganaram seu pai, convencendo de que seu filho amado estava morto. No Egito, a vida de José tornou-se uma tapeçaria de provações e triunfos. Ele foi vendido a Potifar, um oficial egípcio, e rapidamente ascendeu à posição de supervisor da casa de seu senhor, apenas para ser falsamente acusado pela esposa de Potifar e jogado na prisão. No entanto, mesmo em uma masmorra, José permaneceu fiel, e o favor de Deus nunca o abandonou. Os muros da prisão tornaram-se um palco para a providência divina, enquanto José interpretava sonhos para outros presos, sonhos que, em última análise,
mudariam o destino das nações. Anos se passaram até que o próprio faraó teve um sonho perturbador que ninguém conseguia interpretar. 7 vacas gordas devoradas por 7 magras, 7 espigas saudáveis consumidas por talos secos. José foi convocado e, pelo Espírito de Deus, revelou o significado. 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome. O faraó ficou tão impressionado que levou José à posição de segundo em comando sobre todo o Egito, confiando-lhe a tarefa de preparar a nação para a crise iminente. À medida que a fome se espalhava pelo mundo antigo, o Egito tornou-se um refúgio. Enquanto isso, os filhos de Jacó viajaram para o Egito em busca de comida, sem saber que o poderoso líder diante deles era seu irmão traído. A tensão naquele ambiente era eletrizante, um teste de perdão. José, profundamente comovido, finalmente revelou sua identidade com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam para o Egito. Mas não se aflijam, porque foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Logo, sinais milagrosos tornaram-se inegáveis. No portão formoso do templo, Pedro e João encontraram um homem coxo de nascença. Com ousadia cheia do Espírito, Pedro declarou: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Instantaneamente, as pernas do homem se encheram de força, e ele saltou de alegria, louvando a Deus. O milagre atraiu uma multidão, mas também perseguição. O Sinédrio, alarmado com o crescimento explosivo do movimento, prendeu os apóstolos e ordenou que nunca mais falassem em nome de Jesus. Mas Pedro permaneceu firme. Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A igreja prosperou em poder espiritual, mas passou por profundo sofrimento. O martírio de Estevão marcou um ponto de virada. Enquanto pedras caíam sobre ele, o rosto de Estevão brilhou como o de um anjo, e ele declarou: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Suas últimas palavras ecoaram as de seu mestre: Senhor, não lhes imputes este pecado. Sua morte tornou-se a semente do avivamento, espalhando crentes por todo o império, levando o evangelho aonde quer que fossem. Foi durante essa perseguição que Saulo de Tarso, um fariseu zeloso determinado a destruir a igreja, encontrou o Cristo ressuscitado na estrada para Damasco. Cego por uma luz do céu, ele ouviu a voz de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse encontro transformou Saulo em Paulo, o maior missionário da igreja. Fortalecido pelo Espírito, Paulo pregou Cristo por todo o mundo romano, plantando igrejas, suportando naufrágios de celas de prisão e escrevendo cartas que moldariam a teologia cristã por milênios. Os primeiros crentes eram invencíveis porque sua esperança estava ancorada na eternidade. Eles se reuniam em casas, cavernas e catacumbas, orando sob a ameaça de morte. Cantavam hinos enquanto enfrentavam feras nas arenas romanas e sussurravam o evangelho à sombra de espadas. O Espírito que desceu no Pentecostes lhes deu uma coragem além da força humana, e seu testemunho se espalhou como fogo pelo coração de um império. Eles não viam Jesus como uma figura distante na história. Para eles, ele estava vivo, presente e valia tudo, até mesmo suas vidas. Sua fé não apenas sobreviveu à perseguição, ela transformou o mundo romano. A cruz, antes um símbolo de vergonha, tornou-se um estandarte de vitória. A história da igreja primitiva nos lembra que o cristianismo não foi construído sobre conforto, mas sobre coragem, não sobre poder terreno, mas sobre a presença do Espírito. As lágrimas dos mártires e a ousadia dos apóstolos pavimentaram o caminho para que o Evangelho alcançasse todos os cantos da terra. E esse mesmo Espírito ainda se move hoje, preparando-nos para o capítulo final, o triunfo final do Cordeiro. O apóstolo João não era estranho ao sofrimento. Exilado na ilha rochosa de Paimos, um homem idoso cercado por penhascos áridos e mares agitados, ele carregava o peso de uma vida inteira proclamando Cristo. O Império Romano acreditava tê-lo silenciado, mas, em vez disso, Patmos se tornou o palco da maior revelação do céu. Em um dia tranquilo, enquanto João orava no Espírito, o véu entre o céu e a terra se rasgou. Uma voz como uma trombeta ressoou: escreva o que você vê e envie às 7 igrejas. Virando-se para ver quem falava, João caiu de joelhos. Lá estava o Cristo ressuscitado, não como humilde mestre da Galileia, mas como Rei glorificado, olhos flamejantes como fogo, pés como bronze brilhando em uma fornalha, sua voz como o rugido de águas impetuosas. Em sua mão direita, ele segurava 7 estrelas, e seu rosto brilhava como o sol em sua maior intensidade. João desabou de medo, mas Jesus colocou a mão sobre ele. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e possuo as chaves da morte e do Hades. Essa visão abriu uma janela para a eternidade. João viu o trono de Deus, cercado por um arco-íris de luz esmeralda.
Relâmpagos, trovões rebombavam enquanto seres angelicais clamavam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ao redor do trono, 24 anciãos lançaram coroas de ouro, e toda a criação adorou aquele que estava sentado sobre ele. No centro dessa cena celestial estava um cordeiro, com as marcas do abate, mas vivo. Os céus irromperam em louvor. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. A visão de João revelou o desenrolado plano de Deus para o fim dos tempos. Selos rompidos, trombetas soadas, taças de julgamento derramadas sobre a terra. No entanto, em meio a esses julgamentos aterrorizantes, a mensagem era clara: o mal não prevaleceria. Os reinos deste mundo cairiam e o cordeiro reinaria. João viu a ascensão de um grande dragão, o engano da besta e a perseguição dos santos. Ele viu a Babilônia, o símbolo do orgulho e da rebelião humana, ruir sob o julgamento divino. Os impérios e as riquezas do mundo ruíram, provando que toda a glória terrena é passageira. Mas, apesar de tudo isso, o povo de Deus foi selado e protegido, e seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, a visão de João atingiu seu clímax. O céu se abriu e Cristo retornou, não como servo sofredor, mas como rei conquistador. Ele cavalgava um cavalo branco, seus olhos como fogo, seu manto tingido de sangue, e em sua coxa estava escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Os exércitos do céu seguiram, e com a espada da sua palavra, ele derrotou as forças das trevas. Satanás foi lançado no lago de fogo, e a justiça finalmente reinou. João então teve uma visão de tirar o fôlego, um novo céu e uma nova terra, onde não havia mais morte, luto, choro ou dor. A cidade santa, a nova Jerusalém, descia como uma noiva adornada para o seu marido. Seus muros brilhavam como joias preciosas, e seus portões eram feitos de pérolas. Nesta cidade eterna, não havia templo, pois o próprio Deus era sua luz, o Cordeiro era sua lâmpada. O rio da água da vida fluía do trono, e a árvore da vida estava de cada lado, com suas folhas curando as nações. Eis que faço novas todas as coisas, declarou o Senhor. A maldição que começou no Éden havia desaparecido para sempre. Deus habitaria com o seu povo face a face, e os seus servos viriam à sua glória. O livro do Apocalipse não é meramente uma profecia de julgamento, mas uma carta de esperança. Ele nos lembra que a história não está saindo do controle. Ela está se desenrolando de acordo com o plano soberano de Deus. Cada provação, cada lágrima, cada ato de fé está levando a este grande final, o reinado de Cristo e a restauração de todas as coisas. O Cordeiro que foi morto é o Rei que reina. Sua história é a história da própria história. Início, redenção e glória eterna. E para todos os que vencerem, a promessa permanece. Eles reinarão com ele para todo sempre. E assim, esta é a história das Escrituras. Desde o primeiro sopro da criação até a glória da eternidade, um fio une tudo: Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto e o Rei que reina para sempre. Isto não é apenas história. Este é o seu convite. O mesmo Deus que trouxe a luz à existência o chama para caminhar com ele hoje. Se esta jornada pela Bíblia tocou seu coração, não deixe que ela termine aqui. Apoie essa mensagem curtindo e se inscrevendo, para que possamos levar o Evangelho ainda mais longe juntos. E se você quiser se aprofundar, outro vídeo poderoso está na tela agora mesmo. Clique nele e continue explorando a palavra de Deus conosco. Obrigado por assistir. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Te vejo no próximo vídeo.